Sétimo clube da lista agora é o Ceará, do jogador Charles. Ele tem 23 anos, era da base do Inter. Começou jogando no Cruzeiro de Santiago, tendo passagem também pelo Pelotas. Mas começou a se destacar no Santo Ângelo, onde foi vendido para o Inter. Pelo juniores, jogou a Copa São Paulo de 2016, foi um dos destaques do time, marcando 3 gols na competição. Fez sua estreia durante um jogo da Primeira Liga contra o Brasil de Pelotas, entrando no segundo tempo e sendo um dos destaques do time. Na sua primeira partida como titular, Charles marcou o gol da vitória sobre o Fluminense, também na Primeira Liga, virando titular indiscutível do time. Eventualmente, o jogador perdeu a titularidade, mas virou reserva imediato de Rodrigo Dourado e Edenilson. E já em janeiro de 2019, o Inter anunciou que Charles sairia em empréstimo para defender o Sport Clube do Recife, onde ficaria por ao menos uma temporada. E no dia 31 de dezembro foi afirmada a compra do Ceará pelo jogador. O alvinegro pagou 3 milhões ao Colorado por 50% dos direitos econômicos do atleta em transação que foi para a terceira maior da história do futebol cearense. Vamos para o oitavo da nossa lista. O jogador é o Pedrinho do Corinthians. Ele foi vendido para o Benfica já, mas eu vou considerar que ele é jogador do Corinthians ainda, porque ele só jogou no Corinthians em 2020. Ele fez sua estreia oficial como profissional aos 18 anos no Campeonato Paulista em 2017. Estreou perdendo, né, para a Ferroviária 1-0. Depois, mas foi campeão do Campeonato Paulista 3 vezes seguidas, em 2018, 2019 e 2017. Nos anos seguintes foi campeão do Paulistão, como eu já te disse, sendo titular no último de 2019 contra o São Paulo na final, conquistando assim um tricampeonato paulista. Com a saída de Jadson, Pedrinho herdou a camisa 10 do Corinthians para 2020. No dia 31 de janeiro de 2020 foi encaminhada a venda do jogador para o Benfica, após uma primeira proposta recusada pelo Corinthians de 15 milhões de euros, cerca de 70 milhões de reais, além da inclusão definitiva do atacante colombiano Ione Gonzalez, avaliado em 5 milhões de euros, cerca de 23 milhões e meio de reais. O clube de Portugal melhorou a oferta, fechando a negociação em 20 milhões de euros, cerca de 92 milhões de reais. Vamos agora para o time é o Flamengo e o jogador é o atacante Pedro. O centroavante chegou ao Fluminense em 2014 para integrar as categorias de base do clube. Ainda nas categorias de base, Pedro sagrou-se campeão brasileiro sub-20 em 2015. Em 2016 foi o principal artilheiro das categorias de base do Brasil, ao marcar 32 gols. Estreou no dia 10 de março de 2016, com 19 anos, tendo assumido a titularidade do Fluminense após a saída de Henrique Dourado. Seu primeiro gol pelo time principal aconteceu na vitória sobre o Criciúma, na vitória de 3-2. No Campeonato Brasileiro, Pedro era o artilheiro da competição com 10 gols em 19 jogos, até sofrer uma contusão que o obrigou a fazer uma operação em setembro, afastando-o dos jogos pelo resto do ano. Em 18 de abril de 2019, Pedro enfim voltou aos gramados, após 8 meses afastado e tendo feito sessões de recuperação. No dia 31 de agosto de 2019, o Fluminense chegou a um acordo financeiro para negociar Pedro com a Fiorentina. Dependendo da realização de exames para a concretização do negócio, a Fiorentina concretizou a transação no dia 2 de setembro de 2019, após o jogador realizar exames médicos. Porém, no dia 15 de janeiro de 2020, o Flamengo confirmou o empréstimo de Pedro junto à Fiorentina. O acordo entre as partes tem duração até o final de 2020, com valor de passe de compra fixado. Foi apresentado oficialmente no clube dia 23 de janeiro. O time agora é o Fluminense e o jogador é o zagueiro Nino. Ele era da base do
Criciúma antes de se transferir para o Fluminense. Ele começou a carreira em 2016 no Criciúma. Após uma boa passagem pelo clube catarinense em 2018, chamou a atenção do Fluminense, que o contratou por empréstimo para disputar a temporada de 2019. Em 2020, o Fluminense anunciou a contratação em definitivo do atleta por 5 milhões de reais, tendo direito a 60% dos direitos econômicos do atleta. Ele foi um dos destaques do tricolor e foi convocado pela seleção olímpica para disputar o pré-olímpico de 2019 pela seleção brasileira. Vamos para mais um clube da lista e o clube é o Goiás. E é o jogador Léo Senna, meio-campista do Esmeraldino. Ele nasceu em São Paulo e representou os clubes São Paulo, Paraná, Atlético Diadema e Rio Claro. Quando jovem, antes de jogar pelo Goiás em 2015. Ele foi promovido à equipe principal antes da temporada de 2016. Fez sua estreia no time titular em 14 de fevereiro do mesmo ano, substituindo Carlos Eduardo no empate de 2-2 pelo Campeonato Goiano contra o Atlético Goianiense. Ele marcou seu primeiro gol entre os titulares em 8 de maio de 2016, marcando o primeiro gol em um empate em casa por 1-1 contra o Anápolis, para a final da Liga Estadual. Sua equipe venceu a competição nos pênaltis. Ele estreou na Série B pelo clube 5 dias depois, iniciando uma vitória fora de casa por 1-0 contra o Tupi. Em 2019, foi um dos destaques do Esmeraldino, juntamente com Tadeu, Michael e entre outros, sendo o jogador que mais sofreu faltas na competição. Vamos para o Rio Grande do Sul agora, e o clube é o Grêmio, e o jogador é Matheus Henrique, meio-campista. Ele nasceu em Paradas de Taipas, na zona norte de São Paulo. Matheus começou no futebol com 7 anos de idade. Destaque em um jogo da escolinha. Um olheiro o levou para a Nacional, São Paulo, um clube de São Paulo. Primeiro clube do jogador, onde iniciou na categoria sub-15. Meio atacante de origem, goleador do time no estadual da categoria. Foi logo promovido para o sub-20, mesmo 5 anos abaixo do limite da idade. Disputou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2013. No começo de 2014, chegou ao São Caetano, primeiramente para o sub-17. Atleta na época, conhecido como Mateuzinho, chegou ao Grêmio, no início de 2017 por empréstimo, com opção de compra. No mesmo ano, fez sua estreia na derrota por 4-3 para o Atlético Mineiro, no estádio Independência pela 38ª rodada do Campeonato Brasileiro. No início da temporada de 2018, Matheus Henrique teve seus momentos de artilheiro, marcando gols nas 2 primeiras rodadas do Campeonato Gaúcho. Após se firmar titular no Grêmio em 2019, sendo um dos destaques do Campeonato Gaúcho, Matheus Henrique foi convocado pela primeira vez para a seleção brasileira, para a seleção olímpica no torneio de Toulon, na França. Foi campeão atuando em todos os jogos, marcando um gol na competição contra a França. Internacional agora, e o jogador é o zagueiro Bruno Fux. Ele veio da categoria de base do próprio Inter, não se transferiu antes. Estreou profissionalmente no Internacional no dia 28 de julho de 2019, na vitória por 1-0 sobre o Ceará pelo Brasileirão de 2019. Em 2020 herdou a camisa 3 no Inter, consagrada no clube por ídolos como Figueroa e Índio. Fux representou a seleção brasileira nas edições de 2017 e 2019 do torneio de Toulon, vencendo o de 2019. Posteriormente foi chamado para disputar o pré-olímpico de 2020. Estamos chegando no final da lista. O clube agora é o Palmeiras e é o jogador Gabriel Veron, um dos mais novos dessa lista. Ele era filho de um vaqueiro nascido em Açu, Rio Grande do Norte. Gabriel Veron começou aos 8 anos encantando com seus dribles e aos 13 resolveu se aventurar no campo. A vida de Gabriel começou a mudar de fato quando o empresário João Quebra-Osso, presidente do Santa Cruz de Natal, recebeu um convite para observar uma peneira em Ipanguaçu, cidade vizinha a Açu. Eram cerca de 300 meninos sonhando com mais chance em um clube profissional da capital. Verão se destacou na peneira em Quebra-Osso, então o levou para os alojamentos da churrascaria que ele tinha em Natal.
O menino ficaria morando ali enquanto treinasse na base do Santa Cruz de Natal. Após isto, foi promovido ao time principal do Palmeiras, estreando em 28 de novembro, na derrota por 1-0 para o Fluminense, em 2019. Marcou seus primeiros gols pelo Verdão em 5 de dezembro de 2019, onde fez 2 gols e deu uma assistência na goleada sobre o Goiás por 5-1, se tornando o segundo mais jovem a marcar pelo clube. Suas boas aparições pelo Palmeiras renderam lugar na seleção brasileira sub-17, após disputar a Copa do Mundo sub-17 em 2019, onde foi campeão e ganhou a bola de ouro da Copa do Mundo. Mais um clube de São Paulo agora é o Santos e é o atacante Caio Jorge. Ele começou a se destacar na base do Santos, o que lhe rendeu uma convocação para a Copa do Mundo FIFA Sub-17 de 2019, onde o Brasil foi campeão em cima do México, e Caio ganhou a chuteira de bronze com 5 gols. Em 21 de dezembro de 2018, fez sua estreia profissionalmente, substituindo Bruno Henrique contra o Atlético Paranaense. Se tornou o sexto jogador mais jovem a estrear pelo Santos. No dia 3 de março de 2020, marcou seu primeiro gol pelo Santos, na vitória de virada sobre o Defensa e Justiça, válido pela primeira rodada da Copa Libertadores da América. Em 27 de outubro de 2017, foi convocado para o Sul-Americano Sub-15 de 2017, na qual atuou em todas as partidas do vice-campeonato, marcando inclusive na final, na derrota por 3-2 contra a Argentina. Vamos agora para o São Paulo, o jogador o Antony. Após subir para os profissionais em 26 de setembro de 2018, Antony em 2019 retornou ao Sub-20 para a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, na qual sagrou-se campeão, marcando na decisão contra o Vasco e sendo eleito craque da competição, com 4 gols e 6 assistências em 9 jogos disputados. No dia 26 de setembro de 2018, Antony, juntamente com Elinho e Igor Gomes, foram promovidos para o time principal e assinou um contrato até setembro de 2023. Em 15 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro, ele fez sua estreia pela equipe profissional, substituindo Elinho em empate em 1-1 contra o Grêmio. Durante o início do Campeonato Brasileiro, se destacou dando 2 assistências e finalizando muito. Então foi lembrado pelo ex-técnico tricolor, André Jardine, para defender a seleção brasileira no torneio de Toulon, na França, onde se destacou marcando 2 gols no torneio, inclusive na final contra o Japão. Depois de empate por 1-1 no tempo normal, o Brasil venceu o Japão nos pênaltis. No dia 18 de julho de 2019, São Paulo anunciou renovação de contrato de Antony até junho de 2024. Já no dia 28 de novembro, contra o Vasco, no Morumbi, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, recebeu assistência de Pablo e marcou o único gol da partida. No dia 22 de fevereiro de 2020, o Ajax confirma a compra do jogador por 75 milhões de reais. Penúltimo clube da nossa lista, Maílson do Sport. Ele foi criado na Juventude do Sport Recife, estreou-se no primeiro time em 4 de abril de 2017 no Campeonato Pernambucano, empatando em 2-2 com o Salgueiro. Jogador de 21 anos, saiu do Agreste Alagoano com o sonho de dar nova moradia aos pais, que residem em casa humilde feita de barro e madeira. Ele tem um trabalho de substituir Magrão, um dos grandes goleiros da história do esporte, quiçá o maior goleiro da história do Leão da Ilha. O último clube da lista é o Vasco da Gama e o jogador é o Thales Magno. O Thales já passou por muitas dificuldades para se tornar jogador. Aos 6 anos de idade, Thales quase desistiu do futebol, pois ele passou em um teste para jogar de salão pelo Vasco. Sua família não tinha dinheiro para o levar todos os dias nos treinos. Thales só foi voltar a jogar pelo Vasco aos 10 anos, quando fez um teste para o futebol de campo. Ele impressionou o coordenador da base e por isso ficou no clube. Thales seguiu na base do clube junto com seu irmão Caio Magno. Apesar de ser muito habilidoso, alto e forte, Thales era reserva na base vascaína. Suas primeiras aparições para a torcida em âmbito nacional foram na Copa São Paulo de Futebol Júnior, mas ele só foi ganhar mesmo destaque quando o Luxemburgo o puxou para treinar e jogar com os profissionais. Foi aí que Thales explodiu e começou a ser considerado a revelação do Campeonato Brasileiro de 2019. Ele fez sua estreia no time profissional na 12ª rodada contra o Palmeiras, no Allianz Parque, no empate 1-1, e o seu primeiro gol saiu contra o São Paulo na vitória por 2-0 em São Januário, na 15ª rodada.
É, galera, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deu um trabalho bem grande para fazer esse vídeo, dividindo as partes. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais, deixa o like no vídeo, compartilha e é nóis, mano. Valeu, falou, fui.